Então, logo eu acabei de publicar a primeira parte do nosso vídeo a respeito sobre ensino religioso nas escolas e sobre homeschooling, em que eu fiz uma pequena introdução a respeito das virtudes morais, das virtudes cardeais e como a filosofia grega, como os gregos contrapunham isso nos seus dilemas morais, nas exposições do teatro, como a filosofia romana também tratava dessas questões e como elas estão aparelhadas com a teologia cristã, com a teologia católica. Umas amigas já me mandaram mensagens de áudio falando a respeito da sanção que esses pedagogos de escolas e de professores universitários fazem ao homeschooling, né? E ao ensino religioso. Inclusive a Jamile, ela me enviou uma mensagem explicando, falando o que aconteceu quando ela foi expor um trabalho, né, a respeito do homeschooling. E que para não reprová-la, ela acabou ganhando uma nota mínima, né? Que é uma coisa que esses professores fazem sempre, né, quando eles não concordam com um tema que o aluno vai abordar. Mas a gente agora, nesse segundo vídeo, então vai fazer uma revisão, né? Lembrando que no primeiro vídeo a gente procurou mostrar os elementos fundamentais que o filósofo romano e pagão Cícero ele descreve ser a mola mestra para o esplendor da moral. E esses elementos seriam a prudência, seria a fortaleza, seria a justiça, seria a temperança. A gente também procurou mostrar como esses elementos eles enraizam a teologia cristã e seus preceitos morais. Foram depurados e chamados de virtudes cardeais. E essas virtudes cardeais seriam a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. E ao mesmo tempo, a gente procurou entender e tentamos demonstrar como esses valores, como esses elementos, eles foram trabalhados pelos gregos antigos quando eles abordavam seus dilemas morais, como no teatro. E aí a gente expôs dois exemplos, que foi da Odisseia, de Odisseu e Penélope. Então, a gente concluiu, ou tentou se concluir, ou pôde concluir, que as virtudes contidas da teologia moral da Igreja estavam contidas na filosofia greco-romana e pagã. Então, logo, essas virtudes de justiça, temperança, fortaleza e prudência, elas amalgamam, elas vão formar aquele indivíduo que está crescendo, que está se desenvolvendo. Então, de modo que se você extirpa essas virtudes, esses 4 elementos, como bem demonstrou Cícero na sua obra dos deveres, para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu demonstro aqui essa obra, primeiro volume, os deveres, de modo que se você extirpa esses 4 elementos fundamentais na formação de caráter do indivíduo, esse indivíduo ele vai perder completamente o senso, o norte do limite entre o bem e o mal, do que é certo e do que é errado. Não vai refrear os seus instintos, porque ele não vai ter o dom, a virtude da temperança, ele não vai desenvolver isso em si, então ele não vai saber refrear os seus instintos, não vai ter o dom da fortaleza, vai começar projetos se não vai terminar, e vai ser mais um gado que vai balançar, como diz Cristo, sobre o vento, né? Onde o vento vai, ele vai atrás, como um caniço agitado pelo vento. Então, esses são os fundamentos que embasam a nossa moral, com a conclusão que se eu não trabalho esses elementos em sala de aula, e com o respaldo, com o apoio da religião, que vai depurar esses 4 elementos e vai mostrar como elas podem ser transformadas em virtudes que vão transformar esse aluno, quando adulto, em cidadãos que vão tentar conceber ou tentar construir uma sociedade mais justa e mais igualitária, fundamentada em valores cristãos, obviamente, porque os valores cristãos eles vão ir contra a escravidão, embora não digam ao contrário, ir contra as práticas de aborto, de eutanásia e de outras coisas, porque se eu tenho o direito a viver, eles também têm. Então, essa é a virtude da justiça ou da igualdade,
Então, se extirpa esses valores da sociedade, o que fica? Essa, no caso, seria a nossa moral. A moral daqueles que são da família, que vem da família, de tradições biblianárias, da filosofia greco-romana, da religião, e seja da religião cristã, aí englobo também o protestantismo. Só que o protótipo de professores, de pedagogos e de profissionais de educação que estão em nossas salas de aulas, eles pleiteiam, eles têm um conceito diferente de moral. E é aí que está o problema. O nosso erro seria pensar que o nosso conceito de moral é também pensado por eles, por esses que vão contra aquilo que são os pilares da civilização ocidental, e quando na verdade não são. E é isso que a gente vai tratar aqui nesse segundo vídeo. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Alexandre e você está no meu canal Marxismo Não É História. Retomando a linha de raciocínio, se nós, que somos formados na educação cristã, católica e na filosofia clássica, greco-romana, nós que temos os valores, os princípios básicos de justiça, de temperança, de prudência e de querer realmente praticar o bem, se nós temos a nossa moral e a nossa concepção de caráter, o revolucionário também vai ter. Aqueles que se opõem, que querem destruir a sociedade, os pilares da sociedade cristã, do Ocidente, eles também têm a sua moral. E esse é o motivo principal para que eles tentem extirpar a todo custo a ideia de ensino religioso dentro de sala de aula, dentro dos meios escolares, mesmo que a escola tenha sido fundada, formada e patrocinada pela Igreja Católica, e também abominar a ideia do homeschooling, mesmo sabendo que os pais têm direito fundamentais na educação dos filhos. Cabe aos pais o direito de educar os seus filhos e não ao Estado. O Estado ele complementa a educação, mas a educação, os pais têm esse direito de participar da educação dos filhos. Mas isso tem um porquê. Essa repugnância, tudo isso tem um fim último, né? Que é justamente você transformar nossas crianças em revolucionários. Provo isso, demonstro isso, fazendo uma pequena resenha, uma pequena síntese do opúsculo de Leon Trotsky, que era um revolucionário, era o número 2 do Politburo, né? Depois que Lenin implementou a Revolução Bolchevique na Rússia, ele era praticamente secretário de Lenin, né? E ele só não tomou o poder, só não sucedeu Lenin porque Stalin foi malandro e passou a perna nele, e depois acabou assassinando, né? Mandou um cara lá no México dar uma martelada nele e acabar com uma machadada nele e acabar com a raça dele. Mas enfim, antes disso, Trotsky escreveu um opúsculo chamado A Nossa Moral e a Deles, em 1938. Nesse opúsculo, ele tentou defender, como eu disse no primeiro vídeo, das acusações feitas pelos opositores dos comunistas, dos bolcheviques, já que esses opositores eles acusavam constantemente os comunistas, os bolcheviques, de não possuírem moral, ou seja, eles são imorais, eles são alheios a morais. Aliás, nem amorais são, né? Alheio a moral é igual a moral. Eles são imorais. Eles praticam toda a série de assassinato, de violência, não diferem muito dos nazistas nesse tipo de ponto, mas se diferem na ideologia, óbvio, né? Mas sim, esses bolcheviques, eles são acusados e são atacados por diversos grupos de oposição em diversos lugares. Então, Trotsky se viu na necessidade de escrever um opúsculo, um artigo, um libélulo, para explicar aos seus camaradas revolucionários que a moral deles, bolcheviques, era diferente da moral do senso comum, da moral do resto da população, que eles intitularam de população burguesa, ou seja, a nossa moral é uma, a moral bolchevique é a moral do proletariado, entre aspas, né? E a outra moral é a moral burguesa, é a moral que é das classes dominantes. Então ele vai fazendo uma exposição disso, né, dessa linha de raciocínio, e ele vai chegar
vai fazer alguns raciocínios, vai chegar a algumas conclusões. Primeiro, ele diz, ele vai contrapor esse conceito, né, de moral, que vem desde a antiguidade, desde da filosofia greco-romana e que passando pelo cristianismo, que ele chama de moral burguesa, de forma pejorativa, e vai fazer um comparativo com a moral do proletariado, que é a moral bolchevique, né? Então, primeiro ele começa dizendo, quem não se importa em se ajoelhar ou se voltar para Moisés, para Cristo ou para Maomé, ele deve reconhecer algumas questões primordiais, alguns axiomas básicos primordiais dentro da cultura, dentro do conceito de moral bolchevique. E quais seriam? Primeiro, a moral não tem nada de imutável. Então ele entende que a moral não é imutável. Não existe esse conceito absoluto de moral, ela muda de acordo com a sociedade. Então, por exemplo, numa sociedade como um modelo de sociedade como um dos astecas, que se necessitava de vítimas para oferecer sacrifício, né? Então os astecas, de tempos em tempos, eles invadiam as tribos vizinhas e promoviam guerras contra eles para poder capturar vítimas para oferecerem sacrifício aos seus deuses, aos seus ídolos. Matar seria algo normal. Então, se dentro da concepção cristã, o judaico-cristã seria dizer que não matarás, dentro das outras culturas, de outras sociedades, isso seria possível sim. Então, outro ponto, a moral ela vai servir aos interesses de uma sociedade, aquilo que eu acabei de falar agora, né? Então, vai depender do que a sociedade, o senso comum vai estar pensando. Então, se muda o senso comum, muda a moral. Essa é a linha de raciocínio deles. Diz que esses interesses, o terceiro tópico, né? Esses interesses seriam antagônicos, ou seja, existe a moral proletária e a moral burguesa. Haveria uma luta entre classes, aquele conceito marxista que todo mundo já conhece. Então, dentro dessa luta, também do campo ideológico, do campo das ideias, ou seja, um conceito de moral burguês, que eles chamam de burgueses, que tem o respaldo na filosofia antiga, que tem respaldo na filosofia greco-romana, na teologia moral do cristianismo. Isso seria denominado pejorativamente como moral burguesa. E a moral proletária, que é completamente distinta disso, do conceito de tradições de milenares. Então, o quarto ponto que ele trata é que a moral, então, não seria uma virtude. A moral seria algo ideológico que tem um caráter de classe. Então, a conclusão que ele chega, né? Se a moral não é virtude, não é imutável, então você não vai melhorar, não vai contribuir em nada dentro da prática do ser humano, ela vai ser, se ela está envolvida, a moral tem a ver com a sociedade, e nessa sociedade existem classes que se opõem, óbvio que a moral vai estar agregada aos interesses de classe. É uma ideologia que tem o caráter classial, ou seja, pode se prevalecer a moral burguesa ou a moral revolucionária. Então vai depender muito do que aquela sociedade dos valores que aquela sociedade vai querer abarcar. Então, continua Trotsky dizendo que assim, uma pessoa normal, né, ela vai observar o mandamento, não matarás. Mas aí ele coloca uma série elenca uma série de situações em que se mata. Então ele coloca lá, mas mata-se em legítima defesa, e quando isso acontece, o réu é absolvido. Então aqui ele negligencia a virtude da prudência, né, porque ele vai contra isso. Depois eu volto nesse ponto, mas vamos lá. O segundo ponto, a segunda justificativa. O júri executa o assassino e o serial killer, né? No terceiro ponto, ele diz que o Estado em guerra vai ordenar que o exército assassine aos seus inimigos. Então, no primeiro ponto, na questão da legítima defesa, é a questão da prudência, é a virtude da prudência que prevalece aí. Se o cara não está ele está encurralado, não tem outro jeito, não há uma solução, o cara mata para poder viver, ou ele ou o assassino, então ele mata. Então, nesse caso, a justiça, imprudentemente, ela vai absolver esse réu. Então, Trotsky está atacando a virtude da prudência, que
permeia a sociedade. Dentro do campo moral, existe essa... dentro da sociedade está lá as virtudes, essas virtudes morais que já Cícero já havia falado, ela vai transcender, ela vai ocupar elementos da sociedade, vai estar inserida dentro das leis. Então, a prudência ela vai fazer com que aquele indivíduo que não tinha outra opção a não ser matar aquele que iria assassiná-lo, ele seja absolvido. Então, na segunda questão, ele vai atacar, o Trotsky ataca a própria justiça, né, a virtude da justiça, porque a virtude da justiça já pressupõe que cada um recebe aquilo que é devido. E aí entra aquela questão antiga da lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, que o assassino, o serial killer que executou tantas pessoas, ele acaba depois também morrendo pelo próprio remédio, né? Sendo assassinado. Em países em que a pena de morte ainda vigora, acho que são poucos, mas ainda existe. Tirando os países comunistas que matam por ter direito, mas que hoje legalmente, né, a pena de morte prevalecem, geralmente era assim, ou é assim, que o Estado, o júri vai executar o assassino ou serial killer. E quanto mais repugnante for o crime, pior ainda a sentença, né? Aí que a pena de morte vem mesmo. E aí que ele é executado, o clamor pela execução torna-se maior. E no terceiro caso, o Estado em guerra ordenar que o exército vai que assassine os seus inimigos, ele vai atacar a virtude da fortaleza. Porque um exército que está, um país que está sendo atacado, ele tem que atacar. E dentro desse ataque e defesa, desse jogo ataque e defesa, você tem a questão dos assassinatos. Vai morrer gente de todos os lados. Então, é uma questão que você tem que, necessariamente, você tem que fazer. São casos extraordinários, não é o ordinário. É essa a questão. Trotsky, ele vai pegar o ordinário, o extraordinário vai tratar como ordinário e vai fazer a sua escusa, vai fazer sua justificativa. Mas aqui, nesse terceiro caso, ele não menciona que que a prudência, né, ou seja, estipulou leis de guerra. Então, ou seja, mesmo na guerra, existem leis que devem ser cumpridas, existem acordos que devem ser cumpridos. Ou seja, os países em guerra, eles não devem bombardear hospitais, creches, maternidades, loteamentos de civis, onde residem civis, leprosário, escolas. Então, não se mata quem se rendeu, ou seja, aquele povo, aquele pessoal, que exército que levantou a bandeira da rendição, eles têm a garantia de que não seriam mortos, né? Pelo menos na teoria. Então, e tudo isso se faz, esses episódios em que não se bombardeia leprosários, maternidades, escolas, hospitais, creches e residências, conjuntos residenciais de civis, exatamente para isso. É a prudência que a virtude da prudência que está intrínseca em cada indivíduo que vai fazer com que eles formulem essas leis e pensem, não, essa população civil não tem nada a ver com a guerra, então a gente não pode bombardeá-los. Aqui é hospital, é um ato insano. E aí vai fazer com que essas leis, esses acordos sejam feitos. Mas Trotsky, ele pega o extraordinário, ou seja, o caso do exército assassinar o exército inimigo, e vai tratar como se fosse o ordinário. Ou seja, isso aí é uma escaramuça, né? É um sofisma, aliás, muito daqueles salafrários, mas que é bem típico dos revolucionários. Eles costumam fazer isso sempre para justificar os seus erros. Já Marx já fazia isso com frequência, né? Então, e essa moral burguesa, continuando Trotsky, né? Essa moral burguesa não seriam virtudes intrínsecas que são desenvolvidas no indivíduo, ou seja, o cara não tem ali, o indivíduo que nasce, ele não tem essas virtudes, essas coisas boas dentro de si, e que um magíster, um mestre, um professor ou alguém adulto possa trabalhar nele essas virtudes para que ele possa crescer um homem são, um homem bom, um homem sadio, um homem capaz de fazer coisas boas e evitar o mal. Não, pelo contrário, seria uma moral, segundo Trotsky, seria uma moral imposta, obrigatória, e que pretende reforçar simplesmente a condição da burguesia, da classe dominante. E aí é que está a questão que vai responder tudo
a todos os nossos questionamentos, né? Trotsky se pergunta, a certa altura do seu artigo, do seu libelo, ele vai fazer a seguinte pergunta: e quem patrocina essa moral burguesa? Quem patrocina essas abstrações morais que vai desembocar no que ele chama de moral burguesa? E ele vai responder, abre aspas, as normas concretas do catecismo burguês são abstrações morais abstraídas pela religião, pela filosofia ou por essa coisa híbrida que se chama senso comum. Fecha aspas. E essa moral, aí entenderam a questão? Entenderam agora porque da oposição sistemática de se implementar o ensino religioso dentro das escolas? Entenderam agora o porquê de você implementar o homeschooling, de se aprovar o homeschooling, desse combate ferrenho sobre o homeschooling? Porque os pais formados na escola da religião ou de uma outra filosofia diferente da revolucionária, eles vão inculcar nos filhos esses valores que eles receberam dos seus formadores. Então, vai reforçar, segundo Trotsky, ao que ele chama de moral burguesa. Então, o revolucionário ele precisa quebrar com isso. Então, para você quebrar com isso, você tem que se opor a isso e impedir que isso seja vinculado dentro das escolas, dentro do ambiente escolar. Esse é um dos primeiros, passos para tentar uma revolução proletária com sucesso. Então, essa moral burguesa, essa nossa moral que fundamentada na religião, na filosofia e na tradição de milhares de anos, ela vai ser abolida, segundo Trotsky. Ela tem que ser abolida. Isso é um dever, ele chega a dizer isso, né, que é um dever de todo aquele que pretende implementar uma revolução comunista. E aí ele abre aspas para ele. Ele diz o seguinte: desnudar esse logro que contém a tradição de milhares de anos é o primeiro dever de uma revolução proletária. Fecha aspas. O que eu acabei de falar? Então, aí você já tem, meus caros, as respostas para as perguntas que nós fizemos. Ou seja, a homeschooling, ensino religioso, eles não são bem-vindos nessas escolas, desse modelo de escola totalmente alinhados com as ideologias de esquerda, né? Porque justamente esse conceito moral que vai fazer com que o aluno, o indivíduo, ele veja para essas ideias de esquerda e ele corra. Eles, não, isso está errado. Porque vai desenvolver a justiça, a prudência, a temperança, as 4 virtudes cardeais, os 4 elementos que são primordiais para que o indivíduo ele tenha uma moral madura, né? Tenha esplendor de caráter, de moral. Então, para o Trotsky, é necessário que todo revolucionário ele abata essas ideias e tenta combatê-las, né? Essas ideias de ensino religioso, homeschooling e essas coisas. Então, mas aí tem o problema. Tudo bem, mas como é que eles fazem isso? Porque tem que, para poder você... Já chegou-se à conclusão de que você tem que acabar com essa história de religião. Mesmo que a religião seja a fundadora das escolas, né? Não interessa. Né? Mesmo que a religião tenha patrocinado os estudos dos mais jovens. Não interessa. Na verdade, eles não estão nem aí para isso. Né? Porque eles não estão preocupados com o proletário. Eles estão preocupados em fazer revoluções e tomar o poder. Então, eles usam o proletário, como Marx já disse isso, como Engels já disse isso, como outros teóricos comunistas aqui no Brasil vinculados ao PCdoB e PCB já disseram isso em livros sobre o papel do proletariado dentro da revolução, dentro do Brasil, da revolução, ou seja, de ser instrumentos de combate ao capitalismo e à cultura burguesa para poder implementar o socialismo e o comunismo. Então, dentro do que eles mesmos dizem, ou seja, eles não estão preocupados com o proletário. Se estivessem, eles iam apoiar a religião, que justamente porque a religião olhou para o mais pobre. A religião, quando a igreja fundou as escolas, e quando as escolas se separaram dos mosteiros, foi um papa, como eu disse no primeiro vídeo, o Alexandre III,
que vai, no terceiro concílio de Latrão, em 1179, ele vai estipular um decreto no cânon 18 desse concílio e vai dizer que toda diocese, toda paróquia, todo mosteiro, eles têm a obrigação de patrocinar os estudos dos mais pobres, que eles têm que financiar. E daí que surgiram as bolsas de estudo. Foi a Igreja Católica que foi pioneira nesse projeto, de você pegar, financiar os estudos dos mais pobres. E diversas pessoas pobres estudaram nesses colégios católicos, inclusive revolucionários. Inclusive Voltaire estudou nos colégios de jesuítas sem ter dinheiro, Robespierre e outros aí que estudaram nesses colégios católicos de graça e depois se voltaram contra a igreja. E é assim que eles fazem. Mas, enfim, então, voltando aqui à linha de raciocínio, os revolucionários não estão preocupados com os pobres. Os socialistas, os proletários, os bolcheviques, os comunistas, eles marxistas, eles não têm preocupação com os mais pobres. Eles só têm uma preocupação, em tomar o poder e permanecer lá. Então, como eles fazem isso? Eles vão procurar conceber um bolchevique amalgamado na concepção moral deles, ou seja, na moral revolucionária. Eles têm que formar pessoas, indivíduos que larguem, que rechassem toda essa concepção moral que eles entendem ser burguesa, judaico-cristã, para admitir e assimilar uma nova moral. E essa nova moral é a moral revolucionária, é a moral bolchevique. Então, o Trotsky ele vai falar muito nisso. Um marxista materialista precisa romper moralmente com a moral burguesa e suas influências no proletariado. Então, toda a influência da religião, desses valores morais, tem que ser abolidos dentro do ambiente, dentro da cabeça, no ambiente escolar, de tudo aquele que vai formar o futuro proletariado, o futuro bolchevique. É o Trotsky dizendo abertamente. Então, terceiro ponto. O bolchevique precisa ter um processo de ruptura absoluta com a filosofia moral conservadora, coisa que a gente acabou de falar. Então, essas virtudes aí, justiça, temperança, fortaleza, prudência, e as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, esquece isso. Isso aí é tudo moral burguesa, você não precisa disso, você não precisa fomentar isso em sala de aula. Para quê? Ou seja, você vai construir uma sociedade mais justa e igualitária, mas não interessa. Uma pessoa caridosa, uma pessoa que pratica a justiça, uma pessoa prudente, ela vai ajudar, ela vai cuidar, ela vai ajudar os mais pobres, mas isso não interessa. Vai ensinar aquele que não tem condições de pagar os estudos a estudar, vai financiar, assim, isso não interessa. Não interessa que esse tudo é moral burguesa, a gente tem a nossa própria moral. Essa é a moral deles, a nossa moral é outra. Então, eles vão apelar para o uso da mentira e da violência. Então, para eles, é melhor a guerra civil do que eles chamam de escravidão fascista. O Trotsky fala isso abertamente no seu opúsculo. Então eles vão, mesmo que não seja uma guerra civil, mesmo de pegar em armas, mas a violência que eles fazem nos ataques, nos discursos, ou seja, atacando pelas redes sociais, ridicularizando, caluniando, mentindo, promovendo barracos e escândalos. Isso também vale na estratégia deles, desde que que a moral, entre aspas, burguesa não se prevaleça, né? Então, para eles é melhor isso do que voltar a que eles chamam de escravidão fascista, né? E aí Trotsky ainda vai dizer mais. Sem mentira, a guerra contra as instituições burguesas, entre aspas, seriam inimagináveis. Seriam como uma máquina sem óleo. Ou seja, uma coisa não ia andar. Você ia fazer uma guerra, mas se você não tem mentira, se você não calunia, a coisa não anda. Então, por isso, dentro do ambiente escolar, que é o meio mais específico para você falar disso, né, você pode... você afasta o seu opositor da vida acadêmica, você tem um predomínio e você fala o que você quer com a certeza de que eles não têm chance de se defender. Então é por isso que os livros de história falam horrores sobre a Igreja Católica, por exemplo, e várias mentiras, e também atacam, né, outras instituições que eles chamam de burguesas, vão atacar as Forças Armadas, vão atacar os Estados Unidos, porque é o símbolo do capitalismo, né? Wall Street, então a Bolsa de Valores, então o capital, então eles atacam tudo isso.
geralmente com mentiras, não necessariamente que tudo são mentiras, mas já grande parte, 95% das coisas que são ditas são farsas, são inverdades e falseamentos históricos, e aquilo que realmente são verdades, eles não fazem com o espírito de verdade, fazem por uma outra causa. A gente fala uma verdade por causa para poder tirar um proveito maior lá na frente. Então, então eles vão tratar de tudo isso. Logo, os meios informais de educação, ou seja, família, religião, igreja, as instituições militares, a educação militar, tudo isso seriam portadores de uma moral burguesa. Eles são receptáculos e transmissores do que eles chamam de moral burguesa. Então, eles têm que ser combatidos. Não pode dar espaço para eles dentro do meio acadêmico, dentro do ambiente escolar. Daí vai se explicar essa aversão ao homeschooling, ao ensino religioso, e quando as religiões vão exercer aquela linha de tensão, aquela pressão, influência, porque elas influenciam a sociedade, a população, então eles vão apelar para o Estado laico. Mas aí, o modelo de Estado laico, esse não é Estado ateu. Porque Estado ateu não existe, nunca existiu. Na história de todas as civilizações, jamais existiu o Estado laico como eles concebem. E a gente pode ver, inclusive, no manual de História Geral, como esse aqui, que a principal causa do surgimento dessas grandes civilizações, dessas primeiras civilizações, vai ser o quê? A religião. Vai ser a própria... O conceito de religião vai ser a religião que vai fomentar a construção dessas grandes civilizações. Então, não se constrói civilização, grandes impérios e civilizações dentro de um Estado laico. O que se construiu, o que se tentou fazer, foi aniquilado. Então, o berço da civilização, ela necessária das grandes civilizações, das antigas civilizações, necessariamente se fez por conta da religião. E às vezes que se tentou implementar uma civilização ateia, um Estado ateu, a coisa degringolou. Haja vista na Revolução Francesa o que deu. E as revoluções bolcheviques. Então, o Estado laico que eles chamam, o Estado ateu que eles chamam de Estado laico, é impossível, porque você tem, dentro de um Estado, dentro de um determinado país, elementos que compõem várias religiões, adeptos de várias religiões, catolicismo, protestantismo, judaísmo, islamismo, e aí as religiões afro-brasileiras, espiritismo, maomismo, budismo, etc. E quando há uma eleição, cada um desses adeptos vão tentar eleger candidatos para dentro do Congresso, para dentro do Senado, para dentro da Câmara dos Vereadores, aqueles candidatos que melhor representam as suas ideias, as suas concepções morais. E esses indivíduos vão para a bancada. Então, ou seja, nem na bancada deles, que eles dizem que o Estado é laico, nem dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro da Câmara dos Vereadores, da Câmara Municipal, você tem um Estado 100% ateu. Você vai ter gente ali representando bancada de judeu, de católico, a bancada evangélica e budista, das religiões afro-brasileiras. Então, essa concepção de Estado ateu, que eles chamam de laico, é só a desculpa para poder não implementar as religiões dentro de sala. As religiões, não. A religião, porque só existe uma. As outras são seitas, porque adoram falsos deuses. E quando não é o argumento do Estado laico, eles procuram, então, apelar para o incentivo das seitas tidas como minorias. Ou seja, vai fazer aquela apologia às religiões tribais, aquelas seitas tribais dos indígenas, dos astecas, do candomblé, do espiritismo, do candomblé, que deriva do culto das seitas afro-brasileiras, das religiões afro, para poder dizer, olha, não é possível você ter aula de religião, porque existem várias religiões, e aí teríamos que fazer uma aula de história das religiões, e para isso não precisa de um padre formador de opinião, não precisamos de alguém, de um representante da igreja, de um teólogo dentro do ambiente escolar. Para isso, para contar a história das religiões, precisamos apenas de um historiador. É assim que eles dizem, mas na verdade o problema aí é teológico, porque
religião é o que liga o homem a Deus. É aquela que vai realmente ligar o homem a Deus. E qual é a religião, qual é desses que se intitulam religiões que vai levar, que vai ligar o homem a Deus? Aí a gente vai ter que fazer uma série de análises, né? Ou seja, porque os fundadores dessas religiões, e todas essas que se dizem, que eles dizem ser religiões também, religiões das minorias, elas simplesmente têm seus fundadores, mas eles não são o Deus que se fez homem. Então, só uma religião apresenta como seu fundador, como aquele que realmente disse, chegou aqui nesse mundo e disse: eu sou Deus, eu sou o que sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou Deus, eu sou quem me vê o Pai. É só o cristianismo, só Cristo que disse que ele era Deus. Maomé não disse que era Deus. Moisés não era Deus, ele não era Deus, quando ele estava a serviço de Deus, libertando o povo cativo do exílio, do Egito, para a terra prometida, mas ele não era Deus que se fez homem. Kardec não é Deus que se fez homem. Buda não era Deus que se fez homem, nem se apresentou como tal, nem tampouco Kardec. E todas as divindades astecas, elas caíram por terra quando Nossa Senhora, ela em Guadalupe apareceu e mostrou que ela era mãe do Deus verdadeiro. Então os astecas acabaram se convertendo, né? Por conta disso. Porque eles viram naquela virgem, em Guadalupe, todos os elementos que ela era realmente mãe de um Deus mais poderoso do que os deuses dele. E as religiões afro-brasileiras, o que tem para apresentar? Só apenas ídolos e entidades que não se apresentam e não são o Deus que se fez homem. Então, isso tudo, para isso tudo, tem um nome: seitas. Religião somente uma. E isso aí é uma área, para entender isso, você precisa de teólogo, é uma questão catequética, questão que vai envolver teologia. E isso o historiador não sabe fazer, a não ser aqueles formados em teologia. Então, eu preciso, primeiramente, discernir o que é religião do que são seitas. E não colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, e aí realmente eu teria que dar a história das religiões, e aí para isso não precisaria de um teólogo, de um professor de religião, mas de um historiador. Então os argumentos são os mais falazes, são aqueles mais risíveis possíveis para poder enganar a população e não implementar a lei dos ensinos religiosos dentro de sala. E outra coisa muito interessante que houve aqui na cidade, né, que o governador chegou por um tempo e a lei poderia ter ensino religioso nas escolas, né, nas escolas do município e do estado, mas era facultativo. Cabia aos pais definir se ia querer ou não. Mas as diretoras de escola não diziam. Os pais, como não sabiam, então não colocavam. E aí eles diziam: tá vendo? Ninguém quer ensino religioso. Mas por que não quer? Porque as diretoras das escolas, né, elas não diziam para os pais que naquela escola teria aula de religião. E os pais também, que não acompanham os filhos, também, por sua vez, não sabiam. E aí não diziam: olha, eu quero que tenha aula de religião nas escolas, sim, eu quero que meu filho aprenda a religião. E aí eles usam aquelas estatísticas falseadas por eles mesmos para poder dizer: tá vendo aí? Ninguém quer ter ensino religioso nas escolas, ninguém quer saber de religião. Para que eu vou dar a religião nas escolas? É perda de tempo. É isso que eles fazem. Ou seja, essas táticas meandrosas, né, e dissimuladas de falsificar a realidade, que é a mentira, como diz Trotsky, né? Você minta, desde que você derrube a moral burguesa, você faça isso. E aí tem uma outra questão que a gente tem que enfocar bem, que se a nossa moral ela tem como finalidade inculcar, fazer com que essas virtudes todas, seja virtudes teologais, ou mesmo as virtudes cardeais, ou mesmo as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, elas, e principalmente as cardinais, fortaleza, justiça, temperança, prudência, elas sejam os norteadores para poder formar um indivíduo, um cidadão crítico, de fato, que vai olhar para a sociedade, vai conceber e construir uma sociedade mais justa. Então, a moral deles vai tratar do oposto. Se a nossa moral procura as virtudes, a moral deles, dos revolucionários, bolcheviques, eles vão tratar de incentivar os vícios. E quem diz isso? Alexander Mikhail Bakunin.
um anarquista, também revolucionário. Ele escreveu no seu livro Deus e o Estado, né, onde ele exalta Lúcifer como um protótipo de um primeiro revolucionário. E depois ele vai dizer que nas revoluções, o que os revolucionários tinham que fazer era incitar, inculcar nas almas das pessoas e fazê-las despertar as paixões mais vis, despertar todos os tipos de vícios e paixões, lascívias e paixões desordenadas. Então, você vê que há uma dialética, né? São concepções diferentes. Então, se a nossa moral ela procura calcar-se nas virtudes e formar indivíduos permeados com essas leis, com essas virtudes, que essas virtudes possam nortear aquele aluno, aquele indivíduo, a moral deles quer formar subversivos morais, quer formar pessoas vinculadas com vícios, com todo tipo de vício, em todo tipo de lascívia, de perversidade. Lógico, porque a moral deles permite matar, a moral revolucionária incentiva a guerra, a violência, a mentira, a calúnia, a difamação, os ataques violentos, os assassinatos. Então, lógico, tem que despertar as paixões mais vis e desvincular aquele aluno, aquele indivíduo, de tudo aquilo que possa colocá-lo nos eixos, no caminho certo. E aí, da mesma forma com o qual eu peguei dois elementos da história da Grécia Antiga, né? Dois elementos, dois personagens dentro do teatro grego, para poder colocá-los e linká-los com exemplos de virtudes, a gente pode fazer o mesmo, né? Dentro da tragédia, dentro desse gênero de teatro, da tragédia, falando de Paris, que também, ironicamente, se chamava Alexandre, né? Era Alexandre, príncipe de Troia, o nome dele, né? Chamado Paris, por quem o adotou. Então, Paris e Helena são o protótipo da luxúria, da falta de temperança, da falta de prudência, e toda essa paixão que foi despertada entre eles, ou seja, essa insensatez, né, de Paris, príncipe de Troia, e Helena, princesa de Esparta, tudo isso, toda essa luxúria, né, essa paixão desordenada, essa falta de temperança, desencadeou em quê? Na ruína de Troia. Ou seja, por causa disso, desenrolou-se uma grande guerra, e nessa guerra Troia desmoronou, Troia sucumbiu, Troia destruiu, não sobrou ninguém, né, para contar a história, ou quase ninguém. E aí a gente termina lembrando que na Eneida, no discurso de Enéas, que na Eneida, Virgílio ele vai tratar aqui do discurso de Enéas, onde ele vai falar com a princesa a respeito quando ele relata, né, a destruição de Troia, quando ele foge de lá e ele consegue fugir, ele vai para um outro lugar, e lá ele vai relatar para as pessoas, foi até com uma princesa, agora o nome da princesa eu não me lembro, mas ele relata, né, o que aconteceu com Troia, a destruição de Troia. E aí ele vai dizer, né, dizer que se os cérebros deles, se as mentes deles, dos troianos, não fossem tão sinistras, ou seja, sinistra, tão esquerda no caso seria sinistro, né, em latim, se eu não me engano, Troia estaria de pé. E por que ele diz isso? Porque quando os gregos deixaram o cavalo e se esconderam no cavalo de Troia, dentro daquele cavalo, houveram os sacerdotes, houveram que se opuseram à ideia de que Troia havia vencido a guerra e que os gregos teriam desistido. Então eles viram ali mais uma dos estratagemas de Odisseu, ou Ulisses. E acho que Laconte ele conta que ele chega a questionar a população se eles não conheciam Ulisses. Vocês não conhecem Odisseu ou Ulisses? Vocês não conhecem a fama de estrategista dele, dos estratagemas? E mesmo que não tenha nada a ver, mesmo que não seja mais um estratagema de Odisseu, eu temo os gregos. Então eu não se deve trazer esse cavalo para dentro da cidade.
não deve colocar esse cavalo para dentro das muralhas. Mas os troianos, fascinados pela ideia de ter vencido a guerra, eles se lixam para os religiosos, para aqueles sacerdotes, e trazem o cavalo para dentro da cidade, e o desfecho todo mundo já sabe, né? Troia é destruída, os gregos saem de lá à noite, enquanto os troianos estão comemorando, bebendo e se divertindo, eles vão, atacam de surpresa e matam todo mundo. Então, aí Enéas vai testemunhar e vai dizer, se nossa mente não fosse tão esquerda, tão sinistra, ou seja, que a esquerda, fazendo um protótipo, né? Troia estaria de pé. E agora vocês olhem para a nossa realidade, né? Como essa ideologia, na verdade, é um cavalo de Troia que engana muitos. E é preciso ter uma mente desvinculada com essas ideias de esquerda, porque senão todo o país vai cair. Mesmo que o país não caia, mas nós podemos cair, né? E que é o pior ainda, né? Então, para Troia permanecer de pé, para nossos valores morais permanecerem de pé, então a gente tem que se afastar e repudiar todo esse tipo de filosofia subversiva que vai sendo implementado nas nossas escolas, e tem que combater mesmo, tem que bater de frente, sim, tem que ir de encontro a eles e denunciar todas essas coisas horrorosas que eles estão implementando, que essas pedagogas que nem filhos têm, que querem passar por cima daquilo que os próprios pais pretendem educar os filhos, né? Daquilo que os próprios valores que os próprios pais permeiam e educam os filhos. E aí eu termino com aquilo que o Papa Bento XVI, olha só, hein? Bento XVI, ele chegou a comentar e falar que dos direitos básicos, né, da família, e um desses direitos é os pais educarem e dar formação moral aos seus filhos. Então, a professorinha, a pedagogazinha que não tem filho em casa e que quer educar o filho dos outros, ela tem que baixar a bola, porque o pai educar os filhos é um dever e um dever dos pais, mas também é um direito inalienável. Então, a gente termina aqui. Então, antes de terminar, antes de se despedir, entendam que esses os motivos, né, para um dos motivos, né, do motivo histórico. Aí você tem que ver os argumentos pedagógicos, que eu já não sei, o que dentro da pedagogia eles usam como argumentos para poder não querer ensino religioso, não querer homeschooling. Aí já são outros 500, já foge da minha alçada. Mas na questão da história, eu posso dizer para vocês que isso aí é só um dos porquês, né, dos argumentos que eles utilizam. É só o fio da meada, o caminho das pedras. Mas tem muito mais coisas que vocês podem pesquisar por si mesmo. Um abraço, fiquem todos com Deus.